Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é 30 de setembro de 2020, o último dia do mês de setembro, em plena primavera. Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana. A nossa convidada super especial dessa semana, vibratoriamente, já se encontra aqui conosco. E é uma alegria estarmos juntos, mas uma manhã de bate-papo, mas também de muito aprendizado. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. E todos os queridos amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que nós somos regidos por uma lei que se chama a lei de sintonia, de afinidades, e aqueles que acorrem estão nessa mesma faixa de sintonia. Muito bom estarmos aqui juntos, mas nós vamos falar um pouco mais da nossa querida convidada dessa semana, que é Amália Domingo Soler. Amália Domingo Soler, que falamos sobre o seu nascimento na Espanha, falamos que ela nasceu em 1835, em plena momento assim muito conturbado que a Espanha vinha passando, depois de tantas guerras, depois de tantas situações de conflito. A vida dela, desde o nascimento, foi uma vida difícil, porque o pai, ela não chegou a conhecer o pai, porque o pai sai numa viagem e não retorna. Algo parecido acontece também com o nosso venerável codificador Allan Kardec, que o pai também vai para a batalha e não retorna mais. E ele fica sozinho, ainda criança, com a sua mãe, que cuidava com muito desvelo, e da mesma maneira a mãe também da Amália cuida dela com muito desvelo. Mas ela sentia muita solidão, muita dor por aquela cegueira que a incomodava, pela luta, pela privação dos bens materiais, chegou até a passar fome. Mas quando ela descobre o Espiritismo, desvenda-se um outro caminho para ela. Então nós temos aí a figura humana e o espírito em vias de ressarcimento de débito ou em prova, dando o seu testemunho. Fora muito difícil, nós estamos encerrando o mês, que é o Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, e nos dias mais difíceis, nos momentos mais doridos de sua última reencarnação, a Amália sentiu-se tentada ao suicídio, porém a mãe, já desencarnada, manifesta-se-lhe na acústica da alma, sussurra-lhe: espera, espera. Nós então aí temos a proteção que vem sempre a nosso favor nos momentos em que nós somos, às vezes no momento clímax, somos testados na nossa jornada evolutiva. É verdade. Mas voltando a falar daquela Amália, que já se notabilizava pelos seus escritos, pela sua poesia, a veia portentosa que ela tinha para a literatura, e ela escrevia muito. Só para recordar, ela aprendeu a ler com que idade, Leila? A partir dos 2 anos, a mãe já começa a ensiná-la a ler e a escrever. E aos 5 anos, ela lia 2 horas por dia, que a mãe colocava ela para exercitar a leitura em voz alta durante 2 horas. Foi uma mãe assim, adiante também do seu tempo. Mas ela foi uma pioneira no feminismo também, né? Com certeza. Para uma época difícil, uma sociedade machista, com resquícios ainda da Inquisição, e também as guerras, as castas, né? As lutas de classes, que eram verdadeira guerra civil.
Nós vimos ontem que ela começou a mandar, quando ela descobre o Espiritismo e que começa a estudar, ela começa a mandar textos para os periódicos espíritas, que era uma forma dela também adquirir, através desses periódicos, novas leituras. Primeira poesia que ela envia não foi publicada, mas no periódico espírita, La Revelación, na cidade de Alicante, ali foi pela primeira vez que foi publicado um texto da Amália, uma poesia. Nós comentamos isso ontem. Foi o seu primeiro artigo doutrinário. Ela deu o título ao artigo La Fé Espiritista. Ou a fé espírita. A Fé Espírita. E esse texto sai pelo El Critério, no seu número 9, de 1872. A Amália contava com 37 anos quando sai esse periódico. Recordamos também com relação a 11 anos antes, que a vida não foi fácil, com o Auto de Fé de Barcelona, quando a Igreja Católica, um bispo da igreja, manda queimar todas as obras espíritas que haviam chegado lá, e esse bispo depois desencarna no ano seguinte, e ele acaba se manifestando numa daquelas reuniões de Kardec, pedindo desculpa, pedindo perdão e dizendo do equívoco que ele havia cometido. Mas Kardec, inclusive, tinha feito um título, ou melhor, um texto, que publica na Revista Espírita de novembro de 1861, que é o Auto de Fé, foi no dia 9 de outubro de 1861, em Barcelona, que queima aquela plena praça pública, queima-se todos os livros. E no mês seguinte, o Kardec faz uma publicação na Revista Espírita, que ele dá o título Auto de Fé de Barcelona e dá o subtítulo a esse artigo, O Resto da Idade Média. E é lógico que com isso foi, ao invés de afastar as pessoas, foi criando mais interesse das pessoas conhecer o Espiritismo. Mas voltando à Amália, ela foi aos poucos, seus artigos foi despertando a atenção e ela foi se integrando ao movimento espírita espanhol, participando de reuniões, e dali por diante os seus escritos, que antes eram aquelas poesias, aqueles escritos muito nostálgicas, né? De muita amargura, de muita dor, porque ela não conseguia compreender o porquê de tanto sofrimento. Ela que sempre teve uma vida pautada na honestidade, na decência, uma pessoa boa, correta, por que ela sofria tanto enquanto outros não tinham uma vida boa, tranquila, sem tanto sofrimento? Mas a partir do momento que ela consegue entender os ensinamentos espíritas, aí os seus artigos já passam a ser artigos consoladores, porque primeiro ela teve o consolo para ela poder dali então transmitir esse consolo nos seus artigos. Então, porque ela afinal já havia compreendido que os sofrimentos experimentados, falando dela e também nós, né, por nós, nesta vida, são heranças de faltas cometidas em vidas pretéritas. E que, embora muitas pessoas tenham diante de si horizontes sombrios, é porque quando nós estamos só olhando para o passado, e o nosso passado é sombrio, geralmente, então nós só vemos nuvens, né? Então, diante de si, só esses horizontes, nós devemos também nos compenetrar que Deus é Pai de misericórdia e de amor, Kardec, de justiça. Né? Com certeza, Kardec, inclusive, traz isso muito bem explicado no Evangelho. Ora, se não é nada do presente que a gente acarretou, e no caso dela, desde bebê que ela já vem com esses sofrimentos, então são causas do passado. Então a Amália passa a compreender que o Evangelho de Jesus é, na realidade, uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A Leila fez referência, en passant, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo, melhor um texto, dentro do capítulo da Bem-aventurados aflitos,
está lá causas atuais e anteriores das aflições. Mas, voltando à Amália, então foi no dia 31 de março de 1875, aniversário da desencarnação de Allan Kardec, lembrando que Allan Kardec desencarna em 31 de março de 1869, né? Então foi nessa comemoração que no Salão da Sociedade Espírita Espanhola, diante dos membros dessa sociedade, Amália lê a sua poesia, a La Memoria de Allan Kardec, e, como registro em suas memórias, passa a fazer parte das fileiras dos propagandistas da doutrina espírita. Então, como seria ali um alto de fé para ela, né? Profissão de fé espírita, foi esse momento. É verdade, porque cada um vem com a missão. Paulo até fala sobre isso no Evangelho. Cada um tem um dom, tá? Ele nos fala isso. Uns têm o dom da mediunidade, outros têm o dom da oratória, outros têm o dom de orar e aliviar e curar. Então, a Amália, o dom dela, a missão dela, era através dos seus escritos, ela divulgar o Espiritismo, como Emmanuel nos coloca, a importância, e ela se torna uma grande propagandista da doutrina espírita. E ela enfrentava aqueles que eram os opositores. Então, grande escritora, com textos que falam tanto ao coração como à razão, porque ela passou por esse caminho também. E de espírito tão extraordinário como o seu talento com as letras, ela conquistou totalmente as simpatias dos espíritas espanhóis. Um deles, Fernández Colavida, apresentei com a coleção das obras de Allan Kardec. Fala, se você fez por merecer. Porque hoje nós vemos o livro muito banalizado, né? Então, hoje o critério de seleção é muito escasso. Normalmente, nós pegamos o primeiro livro que lemos e, às vezes, eles apenas servem para distração. Mas livros que constroem são necessários que a gente garimpe eles. E naquela época não era diferente, embora a quantidade, porque as produções editoriais eram menores, mas já existia o critério de seleção. É verdade, mas, Roberto, eles deram para ela 2 nomes para destacar a competência dela, o seu lado intelectual e também o seu lado agora como espírita. Então, eles denominavam ela, você sabe como que eles chamavam ela? Os cognomes, né, que são aqueles que nós nomeamos alguém ou acrescentamos a sua qualidade principal, assim como nós falamos do médium voador, né? Daniel Douglas Home, médium voador. Então ela recebeu o cognome de poetisa das violetas, ou ainda cantora do espiritismo. Lhe foram outorgados, pois o seu nome projetou-se de tal forma que ela se tornou de direito e de fato uma das mais apreciadas poetisas do seu tempo. Bonito, né? Poetisa das violetas. Olha, já vem, está chegando a poetisa das violetas. Ou então, está chegando a cantora do espiritismo. Porque nós falamos de cantar na música, não. Às vezes se canta também em versos, né? E ela, como poeta, sabia fazer isso magistralmente. Vamos aproveitar para saudar os nossos amigos que porventura estejam com dificuldade. Então, bom dia, Cirlei. Cirlei, seja bem-vinda. Sinta-se acolhida. Sirva um cafezinho. Regina, que bom, Regina. Rose Freire, seja bem-vinda, Rose, ao nosso Café com o Evangelho. Nós estamos falando de Amália Domingo Soler, grande espírita da Espanha e que nos legou obras maravilhosas e com publicação em português. Bom dia também, Mara Fernandes, que bom estarmos aqui juntos nessa manhã, como todas as manhãs, de segunda a sexta, o nosso Café com o Evangelho.
No sábado é a evangelização para a família e no domingo é o evangelho no lar. De segunda a domingo, às 10 da manhã, nós estamos sempre aqui juntos, criando essa grande rede do bem, É interessante, de fraternidade. interessante a gente voltando fazendo também alguns comentários à parte, mas no processo de construção do entendimento e do nosso raciocínio, né? Porque lembrando que Allan Kardec disse que o Espiritismo viveria 3 momentos. O primeiro momento seria o dos fenômenos, o segundo seria das reflexões, dos estudos, e o terceiro seria o da sua prática, e nós já estamos nesse terceiro momento. É verdade. Mas, se nós perguntarmos a alguém que se proclama espírita, se ele acredita na reencarnação, dirá ele que sim, naturalmente, porque é um dos fundamentos do espiritismo. Mas aí a gente aprofunda o entendimento e vê que às vezes são espíritas ou reencarnacionistas desta vida para trás. Mas, e quanto ao futuro? Então nós temos que avançar, como fez a Amália, avançar o entendimento daqui para adiante. É Mas aí voltamos, temos os chamados espíritas de Alicante, onde foi lançada a primeira matéria, né, um artigo que ela publicou. Porque na realidade, a Amália, como nós falamos, a visão dela acompanhou durante toda a vida aquela dificuldade, ela quase não enxergava, ela costurava, à noite que ela escrevia, ela procurava se manter de uma forma digna. E aqueles amigos ali que foram conhecendo ela, foram vendo todo aquele sofrimento, toda aquela luta que ela tinha para poder sobreviver. Então os espíritas de Alicante fazem o quê, Roberto? Convida ela a ficar junto a eles. Ora, até eu faria isso, né, Lília? Os espíritas de Olambra, né? Aí não seria de Alicante. Convida ela a ficar junto a eles sob sua proteção. Olha que importante. Então ela angariou méritos para obter a proteção, porque do alto ela já era amparada. Falamos há pouco sobre a mãe dela, que aconselhava, espera. E também movimentou recursos do lado material nas pessoas daqueles espíritas, lá da cidade de Alicante, e que coloca-nos sob a sua proteção, dedicando-se exclusivamente à divulgação da doutrina. Então, é como se falasse assim, olha, você agora ganhou um lar. Porém, você dedicar-se-á daqui até o resto dos seus dias à doutrina espírita, que nós estamos precisando, a sociedade precisa. Mas vamos ver como que ela se comportou diante disso, né? Ela fica ali junto aos espíritas de Múrcia, ela permanece ali 4 meses, recuperando-se de uma enfermidade. Mas ela tinha uma crença muito firme, porque Jesus disse, dai de graça que de graça recebeste. E nós espíritas, nós não fazemos do espiritismo uma profissão. Nós tiramos o quê? Do nosso tempo, do nosso salário, né? Do nosso salário, para poder... Para tocarmos o movimento. Divulgar, trazer essa doutrina consoladora. E com a Amália também não foi diferente, né, Roberto? Porque ela acreditava firmemente que seria errado viver do espiritismo. Ou seja, ela deveria viver para o espiritismo, não do espiritismo. Viver para a religião espírita, não da religião espírita. E assim ela continua a trabalhar de dia e escrever de noite. Continua. Então a sequência, né? Então ela permanece em Madrid até que se muda para Barcelona, onde tinha ocorrido o chamado Auto de Fé, lá em 1861. Mas ela se muda em 10 de agosto de 1876, convidado pelo grupo espírita Círculo La Buena Nueva, o Círculo da Boa Nova. Né? Ela havia já criado uma grande... Assim, ela já tinha se tornado muito conhecida, porque convites já de outras cidades, né, de outros lugares, surgem para que ela vá para lá. Né? E ela já contava aí 41 anos. Né? Então ela muda-se para Barcelona, torna-se membro do grupo, né, o Círculo
La Buena Nueva, e com a esperança de encontrar melhores condições de trabalho na capital catalã. Lá então, porque sabemos que a cidade de Madrid é para onde ela tinha ocorrido logo depois que ela foi procurar melhorar de vida. Então ela volta para a cidade de Madrid. Não, ela é ao contrário, ela estava em Madrid, né? Ela tinha saído da onde ela tinha nascido, que ela era de Sevilha. Sevilha, né? Vai para Madrid na esperança, a capital, né, dela ter melhores condições. Ali em Madrid ela fica durante alguns anos, mas depois, com esse convite dos amigos espíritas de Barcelona, isso, do círculo da Buena Nueva, ela vai para Barcelona com a esperança agora de quê? De encontrar melhores condições de trabalho, já que então a cidade empreendedora e de grande atividade econômica. Falamos em capital catalã, realmente que era a capital da Catalunha, e ainda é hoje, né? É uma grande cidade, muita atividade, né? Economia pujante. Mas o nosso tema, ou melhor, o nosso tempo já se esgotou e nós temos muita coisa para contar com relação à Amália Domingos Soler, porque nós estamos iniciando o seu trabalho no movimento espírita. Geralmente acontece assim, a pessoa tem a sua vida até um determinado período e ali surge o Espiritismo, que é aquele divisor de águas. E aquilo estava iniciando os trabalhos de Amália Domingos Soler. E nós amanhã vamos continuar falando dessa grande divulgadora, propagandista do Espiritismo, num país que era altamente católico, aonde a religião católica é que predominava, e onde as perseguições ocorriam, mas ela não se deixou abater. Ela era muito firme, muito corajosa, e ela enfrenta todos os adversários, todos os detratores do Espiritismo. Então vale a pena continuarmos vendo essa mulher de fibra, de coragem. Ela não enxergava bem com os olhos da carne, mas enxergava com os olhos da alma. Hoje é quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã daremos continuidade ao nosso Café com o Evangelho, e aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Nós temos mais de 200 vídeos postados, organizados na playlist, separados palestras, cursos, estudos, evangelização para criança, evangelização da família. Temos o nosso curso de passe magnético ensinando como aplicar o passe para podermos tratar as outras pessoas. Então, entrem lá. O nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E vamos fazer, como Amália, sermos propagandistas desta doutrina tão consoladora, tão esclarecedora. Ela que estava a ponto de fugir pelas portas do suicídio, quando recebe aquele periódico dado por um médico materialista. Aquele momento foi um momento que se abriu para ela uma nova realidade. Sejamos nós também a abrirmos novas realidades para outros irmãos. Um dia abençoado, paz a todos, até às 20 horas e até amanhã, às 10 da manhã. Então, encerrando os comentários de hoje e também deste mês, já que amanhã estaremos adentrando no mês de outubro, gostaria de fazer um convite a todos que nos assistem para que divulguem de verdade o Espiritismo, com empenho,
Porque muitas pessoas que fogem pelas portas estreitas, não todos, é claro, mas a imensa maioria, vão porque não acreditam em nada além desta vida. Então, eleger o materialismo, o hedonismo, o narcisismo como seus ídolos e acabaram tornando-se vítimas dessas ilusões, porquanto perene só é o espírito. E enquanto eles não têm conhecimento dessa realidade, eles tendem a fugir pela chamada porta estreita do suicídio. Então, um bom dia a todos, fica aí nossa reflexão, nosso convite e até amanhã, se Deus quiser.